Tiago 1, vamos ler do versículo semana passada e também os versículos de hoje. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Estou lendo na revista atualizada, tá bom? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E guarda essa palavra deficientes, tá bom? Talvez na sua, algumas é falte, como é que a sua é a revista corrigida, né? Como é que está na sua última palavra? 4, a última palavra do 4. Faltar alguma coisa, e na NVT é falte, mas guarde essa palavra. Versículo 5, texto da nossa mensagem de hoje, do 5 até o 8. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Jesus, nós pedimos, ó Pai, oramos, clamamos ao Senhor, que, como já foi orado aqui, Deus, e dito também, que o Senhor se faça presente, que o Senhor, Deus, conduza o que formos conversar, a olhar para a Tua Palavra, que seja, Deus, momento de crescimento, Deus, momento de sermos confrontados pelo Teu texto, confrontados pela comunhão com a Tua Palavra e sermos também confrontados pela comunhão uns com os outros, Jesus. Que as verdades que Tiago escreve aqui, elas possam encontrar muita atualidade, Deus, em nosso meio durante essa manhã, durante os nossos dias, e que ao olharmos para as provações, para as dificuldades, ao olharmos, Deus, para a fé, ao olharmos, Deus, para como lidar com todas essas demandas, a gente consiga entender e saber que podemos olhar para o Senhor, Deus. Nos ajude a extrair riqueza desse texto. Esconda, Deus, atrás da Tua cruz, que não seja eu falando, mas o Senhor falando nos nossos corações esta manhã, Deus. Essa oração que faça a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, semana passada a gente falou um pouco sobre provações, falamos sobre dificuldades. A gente falou que as dificuldades, elas são reais, elas existem, há um processo pelo fato de sermos cristãos. As dificuldades acontecem pelo simples fato de existirmos. Enfim, resumindo a ideia de que não tem como fugir das dificuldades. Não tem como fugirmos das provações, não tem como fugirmos dos momentos difíceis da vida. Eles são comuns e é para todo mundo passar. A questão é a disposição do coração. A gente até falou sobre o primeiro versículo, né, de Tiago. Quando ele fala, eu, Tiago, servo de Deus. E a gente exaltou a forma como Tiago se proclama, como Tiago se apresenta, sendo um escravo de Deus. E aí essa ideia de que governa nossos corações, o que norteia as nossas mentes e corações, como que nós lidamos com a dinâmica da vida e principalmente lidamos com o coração, vai dizer muito respeito como nós vamos lidar com as dificuldades, com as provações, com a perseverança, com tudo aquilo que é comum e normal para a vida de todo ser humano. E aí, pensando sobre isso, e na sequência do texto, né, é muito notório que a gente consegue extrair riqueza pensando que o alvo de Deus em nossas vidas é nos levar a essa maturidade. É levar cada cristão a experimentar e a ter uma vida madura. À medida que nós somos provados, à medida que nós somos provados pela vida, provados pelas circunstâncias, provados pelos desafios, nós podemos e precisamos também voltar até Deus e perguntar, Senhor, o que tudo isso que eu estou passando tende a me ensinar? E como isso tende a me tornar um cristão ou uma pessoa mais madura? E às vezes a gente volta para Deus, porque nós somos cristãos, mas uma pessoa que não é cristã, ela se pergunta, ela pergunta para alguma divindade, ela pergunta para alguém ou para algo o porquê que ela está passando pelo que está passando. E a gente volta e remete àquela ideia, né, de que todo ser humano tem dentro de si uma inclinação pela eternidade, um pouco da aula que o Igor até falou hoje, né? Isso não é o foco da mensagem, só dizendo de que as dificuldades vêm naturalmente, nós precisamos fazer aquelas
idas e vindas para poder entender por que estamos passando pelo que estamos passando. Queridos, Deus nos prova para nos fazer desmamar, vamos dizer assim, de atitudes infantis. E é exatamente isso que acontece, porque quando nós lidamos com alguma coisa, com alguma dificuldade, e aquilo está nos tornando, nos enchendo de carne para podermos sermos mais maduros, nós deixamos e aprendemos com as circunstâncias da vida. O Tiago que eu sou hoje é completamente do Tiago que eu era há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. As pessoas que hoje vocês se tornaram são pessoas diferentes de há 5, 10, 2, 3 anos atrás. Às vezes até mesmo diferentes de um conflito ou de uma situação que acabaram de vencer. Porque você começa a enxertar mais carne, mais bagagem, mais conhecimento para poder conseguir lidar. E a gente começa a desmamar dessas atitudes infantis e até mesmo a própria Escritura fala, né, daquele crente neófito, daquele que é novo, convertido, que precisa de alimento líquido, né, para poder crescer, e é a base do alimento, até o momento que começa a ter alimentos mais sólidos. É a mesma ideia. A gente começa a ter mais corpo, a ter mais bagagem, a ter mais condições para poder alcançar essa perspectiva da maturidade que, inclusive, o Tiago nos aponta aqui. Para alcançar esse alvo de maturidade, Deus faz 3 coisas conosco, né? 3 coisas para o ser humano. Efésios capítulo 2, versículo... Não precisa abrir lá, eu vou ler rapidinho. Efésios 2, 8 ao 10, talvez a gente poderia até citar esse texto, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Bem rapidamente, há 3 formas, né? 3 coisas que Deus faz na humanidade, para a humanidade, para alcançar essa maturidade. Em primeiro lugar, há uma obra que Deus realiza por nós, que é a obra da salvação. Há uma obra que Deus fez por cada ser humano, que é Jesus vindo ao mundo, morrendo na cruz por nós, nos dando a oportunidade de sermos salvos. Em segundo lugar, há uma obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. O processo onde nós somos confrontados com a palavra, confrontados em comunhão, e nós começamos a ser encharcados, para que aquilo nos mova à santificação, para que nós deixemos o pecado de lado e olhemos firmemente para Jesus. Olhemos para a cruz, olhemos para o sacrifício de Jesus, depois de sermos salvos. E há, por fim, uma terceira obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço. Quando nós somos salvos, nós somos santificados, nós nos tornamos aptos para poder servir a Deus, para a glória dele, colocando a flora, evidenciando tudo aquilo que nós experimentamos. O que isso tem a ver com provações? O que isso tem a ver com Tiago? Já pararam para pensar que Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de dar a ele o filho da promessa? Já pararam para pensar que Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocá-lo no trono? Já pararam para pensar que Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés antes de usá-lo como líder do povo? Jesus trabalhou 3 anos na vida dos discípulos, dos apóstolos, antes de enviá-los ao mundo. E às vezes nós queremos respostas rápidas para situações e conflitos e demandas e dinâmicas da vida e não enxergamos a perspectiva do tempo que Deus trabalha. Perspectiva da forma como Deus pode e vai atuar para que nós possamos glorificá-lo, o serviço, né, entrar em ação, como nós podemos glorificá-lo através de nossas vidas. Eu estou citando esses exemplos apenas para poder dizer que a forma que nós lidamos, a forma como nós tratamos as provações, as dificuldades, o crescimento, a maturidade, ela é para cada pessoa. Ela é diferente. Eu tenho a minha história, vocês têm a sua história. Cada um de nós temos aquilo que vai nos moldar a sermos quem somos, para a glória de Deus, para podermos servir ao Senhor. Eu estou dizendo tudo isso porque Tiago aqui nos ensina alguns princípios para que nós possamos lidar com essas provações, para que possamos ter maturidade
para que a fé possa existir dentro de nós e como nós colocamos isso em prática. E aqui entra um ponto bem interessante, não sei se vocês vão lembrar, nós falamos semana passada, que Tiago ele é uma carta chamada de Provérbios do Novo Testamento, se a gente puder dizer, né? Tem muito ensinamento, muita sabedoria na carta de Tiago, muitos pontos práticos, muitas conexões entre cada texto. E tem um detalhe aí, voltando um pouco sobre o contexto, Tiago parece que ele usa muito, ele usa muito da sabedoria do Antigo Testamento e também de muitas sabedorias judaicas, muitos provérbios, muitos contos, muitas narrativas judaicas que não são parte da Bíblia, mas fazem parte da história judaica, que promoviam conselhos de sabedoria, enfim, vários pontos que Tiago usa. Eu estou citando isso porque muitos autores, quando vão falar sobre Tiago e apontar como Tiago escreve, eles usam essas alusões de que talvez tal palavra que Tiago usa, tal citação que Tiago usa, vem de tal texto judaico, vem de tal narrativa judaica, vem de Provérbios, vem de Eclesiastes, enfim, tudo um compêndio que Tiago acaba fazendo. Isso é só mais um ponto desse contexto histórico, né? E quando parece que Tiago está por mudar o assunto, né? E até falamos isso também semana passada, porque quando a gente olha os versículos do 1 ao 4, está falando aqui de provação, dificuldade, e ele fala sobre maturidade, perseverança, e parece que de repente ele muda o tom do que ele vai falar, né? Ele muda, fala, olha, agora sobre oração e sabedoria. Parece que as duas coisas não se conectam, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem coisas a ver, sim. E aí que é um ponto extraordinário que Tiago nos mostra, né? Nos faz enxergar. Tiago ele vem nos exortar a orar com fé indivisa. Indivisa é uma fé que não é dividida, uma fé que ela é única, não tem dois parâmetros de fé. Ele fala, nós precisamos orar com uma fé que é indivisa, uma fé pela sabedoria, que um Deus gracioso, ele está ansioso, entre aspas, ansioso, para conceder àqueles que pedem. E aí Tiago usa um elo verbal para conectar esses dois breves parágrafos. Lembra que eu falei para vocês guardarem a última palavra do versículo 4, né? Ele usa um elo verbal para poder linkar o que ele falou antes pelo que ele vem dizer agora nessa sequência. A palavra que ele usa aqui, para algumas traduções vão ser falte, na revista atualizada vai ser deficientes, enfim, a ideia de que há alguma coisa faltando. E no original essa palavra ela significa ausente, é lempotes, que vou arriscar com grego aqui, enferrujado, não arriscar, lempotes, é uma palavra que ele utiliza nesse versículo 4, e a ideia de ausente. E aqui eu peço uma licença para o grego, mas pensando, olhando todo para esse contexto, né? Como se Tiago dissesse, se tudo que nós falamos para cima, sobre a perfeição, sobre a aprovação, sobre sermos íntegros, sobre passarmos pelas dificuldades, e se nisso tudo ainda te faltar algo para ser perfeito, ele vem com uma condição, se porém, algum de vós vos necessita de sabedoria, ele vai começar agora a colocar uma outra coisa. Por que eu falo peço licença? Né? Porque a ideia aqui que traz por trás desse texto é essas conexões entre o que ele está dizendo e o que vem junto. E parece que Tiago tem certeza e convicção de que vai faltar algo. Não é um se, pode ser que não te falte sabedoria. Não é nesse sentido. Vai nos faltar sabedoria. Nós vamos passar por provações, nós vamos ter dificuldades, nós vamos tentar o máximo possível sermos perfeitos e olhando para Cristo e trabalhando coração e mente, mas vai faltar algo. E esse algo que vai faltar para que isso possa promover dentro de suas vidas é a sabedoria. E aí ele vai entrar no versículo 5 com esse ponto-chave, de que algo vai nos faltar, algo vai nos falhar e nós precisamos de sabedoria para lidar com as demandas e com as dificuldades e com o que a vida gira. Nós precisamos de sabedoria. Versículo 5. A exortação de Tiago para seus leitores aqui é para que eles possam pedir por sabedoria. E há um eco veltestamentário
e judaico muito difundido nessa fala de Tiago. Provérbios capítulo 2, versículo 6, vai dizer que o Senhor é quem dá a sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, todo ele é um livro sobre sabedoria. Né? A sabedoria é o meio pelo qual o devoto, o cristão, ou a pessoa que interage com aqueles escritos, ou aquele que se diz acreditar em Deus, é o meio pelo qual ele pode cumprir essa vontade de Deus. Provérbios 2, 10 ao 19, 3, 13 ao 14, 9, 1 ao 6. Esse e muitos outros versículos vão nos elucidar sobre essa sabedoria e como ela é necessária para as dinâmicas da vida. Encontrar a sabedoria, queridos, afirma Provérbios, significa encontrar a vida e receber o favor do Senhor. Provérbios 8, 35. Tiago, além do Antigo Testamento e da influência de diversos textos judaicos, como nós já acabamos de falar sobre sabedoria, ele também é influenciado nesses versículos por uma outra tradição mais à mão que ele tinha ali, o ensinamento de Jesus. Tiago mostra que ele conhece de perto esses ensinamentos completos de Jesus. E talvez é por essa razão que as bênçãos, né, ou que ele diz de promessa na segunda parte do versículo 5, tem muito a ver com a fala de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Peçam e lhes serás dado. Ele fala, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre irmos até Deus e pedir para que o Pai possa nos dar. E Jesus, nessa sessão do Sermão do Monte, ele também nos mostra como que Deus responde àqueles que vão até Ele para poder pedir alguma coisa. Jesus fala, olha, os pais humanos dão boas coisas para seus filhos, quanto mais, raciocinava Jesus, né, o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas àqueles que pedirem. E Tiago segue esse mesmo padrão do que Jesus estava ali ensinando no Sermão do Monte. Deus nos dá sabedoria quando nós pedimos, porque Ele é um Deus que dá com liberalidade, um Deus que dá de mãos abertas. Sabedoria, queridos, ela é mais do que conhecimento. Conhecimento, ele pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia, né? E sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio, ele busca maturidade, não prazer. Há pessoas que são cultas e são tolas. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida e nem fazer escolhas certas. Há algumas coisas que Tiago nos ensina sobre o caráter de Deus nesse versículo. É da natureza de Deus em dar. E aí, cai até nessa abertura, as músicas que nós cantamos, olhando todo o contexto bíblico, a gente vê, até na aula hoje, né, sobre um Deus que dá com liberalidade, um Deus de mãos abertas, um Deus que nos ama muito além da forma como nós possamos imaginar o que é amor. Um Deus que controla o tempo e as coisas em suas mãos, muito além da forma como nós podemos imaginar o que é esse controle. E é da natureza desse Deus dar com liberalidade àqueles que vão. Deus, queridos, é a fonte de sabedoria. E Ele é o doador dessa sabedoria. A generosidade de Deus, ela é ilimitada. A generosidade de Deus, ela não conhece limites na terra. É para todos. Essa generosidade de Deus, ela não conhece limites no céu. Ele dá com liberalidade. A acolhida de Deus, ela é garantida. Deus não rejeita aqueles que o buscam. Mas Salmo 66, versículo 20, Davi fala um pouco sobre isso. No versículo 6, no versículo 5, né, Tiago nos chamou a pedir a Deus em oração a sabedoria que nos falta. Mas agora no versículo 6 até o 8, ele deixa claro que nós temos que pedir essa sabedoria com uma atitude correta, de uma forma correta.
Na verdade, o nosso pedido ele tem que coincidir com a maneira com que Deus dá. Pelo menos deveria ser. Deus dá com sinceridade de intenção. Logo, nós deveríamos pedir a Deus com atitude correta, com sinceridade e com intenção. E Tiago nos chama especificamente a ter fé, sem duvidar, quando nós vamos a Deus em oração. A ter fé de que as nossas orações elas vão ser respondidas. A ter fé de que as nossas orações elas vão ser atendidas. A ter fé de que ao chegar até Deus, clamar a Deus, algo possa acontecer. Mas vejam, ir até Deus, da mesma forma como Deus vem até nós. Talvez ele já não dava mais conta, né? É impossível, né? É impossível irmos até Deus da mesma forma, mas o mínimo, na verdade o máximo, nem o mínimo, o máximo que deveria pairar dentro dos nossos corações, da intencionalidade da nossa oração, da nossa busca por fé, da nossa ida até Deus, deveria ser o mais próximo da forma como Deus se porta, se doa, se dá a nós. E sem duvidar. Esse é um ponto-chave. Quantas vezes nós já fizemos orações a Deus duvidando? Quantas vezes nós já fizemos orações a Deus porque a gente já tentou de tudo e fala, agora só me resta orar. Eu vou orar a Deus como se fosse minha última solução. Quantas vezes nós dispomos o nosso coração a Deus a orar e a clamar e a pedir a Ele alguma coisa, mas já colocando as respostas que nós queremos? Não é uma oração sem duvidar. É uma oração com dúvidas, porque é como se nós disséssemos para Deus, ó Deus, dá licença, eu vou cumprir uma necessidade aqui, que é religiosa, eu vou orar ao Senhor, mas estou tentando aqui pelos meus meios e pelas minhas formas fazer alguma coisa, colocar algo em prática, tornar a minha vida de alguma forma mais funcional. Faz parecer com que nós temos até mais sabedoria do que o próprio Deus para poder lidar com os nossos problemas, dinâmicas e demandas da vida. Queridos, eu falo isso porque eu faço. E se eu faço, acho que vocês também devem fazer isso com uma certa frequência em suas vidas. E Tiago, ele é claro, ele fala explicitamente sobre pedir a Deus por sabedoria, mas Tiago, ele não volta ao tópico da sabedoria do verso 6 até o 8 aqui. É outra coisa bem interessante de Tiago, porque ele vem falando, olha, acompanha comigo, provação, dificuldade, e aí ele fala um pouquinho sobre fé ali, e produzir uma coisa de perfeição, e ele fala, isso aqui vai faltar, e se faltar isso aqui, você vai até Deus, e ora a Deus pedindo fé, ora a Deus pedindo sabedoria, para que você lide com aquilo, e de repente, do 6 até o 8, ele não vai falar mais sobre sabedoria. Ele não toca no assunto sabedoria aqui. Ele toca no assunto da oração, da fé, da condição do coração, da forma como nós nos portamos e como nós vamos até Deus. E é interessante porque essa parte da oração, ela está bem em paralelo com outros ensinamentos e outros textos bíblicos que falam sobre oração, num conceito mais geral sobre oração. Tem sim a busca pela sabedoria, porque tudo está conectado, mas aqui ele vai tratar sobre essa disposição do coração em orar. Tiago, ele se refere a ter fé e acreditar 14 vezes em sua epístola. E 9 dessas referências, elas vêm da seção de fé e obras, que a gente vai ver mais para frente. E nessa sessão, Tiago enfatiza que a fé cristã verdadeira, ela é uma qualidade ativa que produz fruto. O ponto é, queridos, a disposição do nosso coração. A oração ela precisa ser movida com fé de que Deus, com base em tudo que nós já falamos até aqui, Ele ouvirá a nossa oração. E aqui paira o desafio da fé. Desafio de não ser uma onda, que ele vai usar como uma figura de linguagem aqui. Há muitos ventos e marés na vida humana.
A grande questão é se o caráter que é desenvolvido em nós, através dessa interação com as Escrituras e uns com os outros e o relacionamento íntimo com Deus, se esse caráter que é desenvolvido em nós, como diz Tiago, se nos torna sermos pessoas instáveis, com a mente dividida, levados e agitados por esse ou por aquele vento. A grande questão é como nossa vida, moldada e modelada pelo relacionamento com Deus, reage às circunstâncias da vida. As ondas, não sei se vocês sabem, imagino, talvez possam saber, se não, é um bom momento. As ondas elas acontecem quando o vento e a maré possuem as águas e formam as ondas. E fazem as ondas dançar segundo o seu próprio tom. O movimento de onda é um movimento bonito, a gente vê aquelas ondas vindo. Mas as ondas só acontecem porque ações externas movem as ondas. Se não tiver vento, não tem onda. Se não tiver maré, não tem onda. Elas não têm uma energia ou características próprias. Elas são moldadas de acordo com as circunstâncias de outras forças. Elas são produtos aleatórios de outras forças. Um homem que ora a Deus, mas duvida, ele é como essa onda do mar. Como uma pessoa que ela oscila entre ter fé e incredulidade. Ânimo e desânimo. Otimismo e pessimismo. Ora está no alto, ora está no vale. Um dia muito fervoroso, outro dia abatido. Isso é muito comum. É muito comum. Tiago também diz que aquele que ora a Deus, mas duvida, ele é como um homem que tem duas mentes em um só corpo. A palavra grega para duvidando é diakronomai. E ela significa, de fato, duas mentes. Olha só. Significa duas mentes. Ela é uma pessoa dividida entre duas mentes. Ela é uma pessoa dividida entre saber o que é o certo e saber o que é o errado e se apegar ao que é o errado. Ela é dividida entre uma pessoa que sabe que esse é o caminho e eu tenho que ter essa devoção correta a Deus, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que projetar a minha vida em direção à cruz de Cristo e viver de acordo com esses princípios e padrões que são custosos e que talvez demandam muito tempo. Mas é que eu tenho uma outra alternativa, um outro caminho que é mais rápido e me dá o resultado que eu quero. Com duas mentes, com duas formas de poder seguir a vida. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Tiago também diz que aquele que duvida é como a onda, do mar. Ele ainda é como alguém que tem duas almas em um só corpo. No versículo 8. E aqui ele usa a palavra da dobre, aquele que significa que tem duas almas, uma alma dividida, uma mente dividida e uma alma dividida. É como se nós tentássemos andar em dois caminhos diferentes. Somos cristãos, confessamos a nossa fé, estamos buscando a santificação, estamos aptos para servir a Deus, mas somos... Deixa eu tirar a porta lá embaixo. Carro. Mas somos movidos por essa onda, ou não temos fé, duvidamos na oração a Deus e andamos por dois caminhos. Servimos a dois senhores. A mesma aplicação que o Tiago está confrontando aqui. Tiago fala, queridos, de dois resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Primeiro, ele fracassa na oração. Nós fracassamos, talvez nas coisas mais simples, entre aspas, que nós temos dentro da vida cristã, que é a oração. Nós fracassamos. E até mesmo, talvez uma das coisas, além de ser mais simples, naquela que pode e vai mudar a forma como nós relacionamos com Deus. Veja, que Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que quer nos ouvir. Deus é um Deus que quer saber, por mais que Ele saiba sobre os nossos corações e mentes,
Ele quer nos ouvir professar os nossos pecados, falar as nossas angústias, nos apresentarmos perante Ele. Um Deus que quer que nós tenhamos esse comportamento perante Ele. E quando nós falhamos na coisa mais básica da vida cristã, que é a oração, todas as outras coisas, nós vamos ser capengas da mesma forma. Talvez a gente pode ser grandes eruditos da palavra, conhecedores do grego, do hebraico, do aramaico e por aí vai. Mas se não tiver uma oração, uma vida devocional, uma vida não de conhecimento, não de conhecimento, não de sabedoria, que põe em prática aquilo que nós conhecemos, fracassamos. E essas são as pessoas que são movidas igual ondas do mar. Fracassamos também, queridos, na inconstância espiritual. Somos inconstantes ou não conseguimos colocar em prática a oração. E dessa forma, não chega à maturidade. Vejam como as coisas se conectam, né? Lá em cima ele fala sobre maturidade, 1 ou 4. Nós não conseguimos chegar à maturidade, porque somos movidos pelas ondas e pela maré, pelo vento e pela maré. Não oramos, temos mente dividida, coração dividido, não sabemos nem o que pedir e como pedir. Estamos expostos a todo tipo de vento. E aí, trazendo para um outro contexto, expostos a todo tipo de doutrina, a todo tipo de conhecimento que vão dizer o que é uma fé cristã, ou como é a vida cristã. Quando nós não temos sabedoria, profundidade, conhecimento, relacionamento, oração com Deus. Com base em tudo isso, o que e como nós podemos aplicar em nossas vidas, queridos? Provações e dificuldades, elas sempre existirão. A gente falou sobre isso já. Elas servem para nos levar à maturidade. Porém, é necessário sabedoria também para lidar com elas. Sabedoria também é um processo. É a parte mais pedagógica desse processo. Nós falamos até a semana passada de que as dificuldades são pedagógicas. E a sabedoria também é pedagógica. É a quem pedimos e como nós pedimos. Talvez, por algumas etapas da vida, você esteja falhando nesse ponto. Eu esteja falhando nesse ponto, como já falei aqui da forma como nós oramos. Não sei se vocês conseguem perceber que Tiago está a todo tempo nos convidando a refletir sobre a dualidade do que cremos com o que nós praticamos. É meio óbvio tudo o que ele fala. Se a gente parar para pensar, não, isso tudo é óbvio que ele está falando aqui. E se é tão óbvio, porque parece que muitas vezes nós somos como ondas do mar. Se é tão óbvio, que muitas vezes falhamos no básico da oração e duvidamos. Nos falta sabedoria para lidar com as demandas e dinâmicas da vida. Talvez tenha algo em nossos corações que tem trago muita angústia e muita aflição. Talvez algo em nossas mentes que não está sendo vencido. Talvez uma dificuldade que não parece ter fim. E aí, nessas pequenas frações, parcelas da vida, falhamos na coisa que é mais óbvia. E por que isso acontece? Volto lá no versículo 1. Talvez porque estamos servindo a outros senhores, não a Deus. Falo a pessoas crentes, que eu sei que são cristãs, que professam sua fé em Deus. Tiago, pelo que eu entendo, falava para pessoas cristãs que professavam sua fé
em Deus. Mas mesmo assim, esse grupo, muito atual com o que nós vivemos hoje também, nos perdemos nessas parcelas e porções da vida. Porque em algum momento somos movidos como ondas, duvidando, não pedindo sabedoria na forma correta, não tendo uma fé firme, inabalável em Deus. O tempo faz muitas coisas. Às vezes achamos que o tempo não é o suficiente, queremos as coisas pelo nosso tempo. Às vezes confiamos demais em nós mesmos, menos em Deus. Não sabemos esperar. Não sabemos e não temos sabedoria para lidar. E Tiago nos convida, olha, vocês precisam de sabedoria. Contextualizando a fala dele. Peça a Deus. Mas peça a Deus que dá com muita liberalidade, com fé. Não duvide do que Ele pode, do que Ele vai fazer, independente do que esteja acontecendo. Saiba que Ele pode todas as coisas, que Ele vai te dar, para que isso possa promover dentro de você a maturidade, perfeição, te levar a aprender. E não seja como aquele que duvida, movido pelas ondas. O encorajamento que eu faço para mim e para vocês é que a disposição do nosso coração e da nossa mente não seja desse homem dúbio, movido pelos ventos e pelas marés da vida, mas movidos pela fé verdadeira em Jesus, o sacrifício real em Jesus, para que a gente consiga lidar com todas as demandas da vida, com todas as demandas. E se porventura a tempestade vier, a dificuldade aparecer, não duvide. Clame a Deus por sabedoria para conseguir lidar com aquilo, para conseguir vencer aquilo. Mas clame a Deus com sabedoria, mas com sinceridade no coração. E Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar. Não confunda o Deus dá com a resposta que nós queremos. Deus vai nos dar condições para podermos vencer, de alguma forma, aquilo que nós estamos passando. E esse é o encorajamento que Ele faz. Que Deus nos ajude nessa nossa dinâmica da vida. Uma vida comum, diária e ordinária. A ter uma fé que é inabalável. Confia e que olha para Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por toda a sua graça sobre nós. Obrigado, Deus, por todo o seu cuidado. Obrigado, Pai, porque podemos olhar para Ti e experimentar uma fé que tem como único propósito, Deus, a graça do Senhor sobre nossas vidas. Nos ajude a não sermos pessoas com mentes divididas e a desejarmos, ó Pai, a todo momento, a sermos, a nos postarmos, a estarmos, ó Deus, com a nossa mente e coração, possam sempre estar ligados e ser únicos, ó Deus, com o Senhor, ó Pai. Que não sejamos como ondas do mar, movidas em qualquer direção, mas que a gente possa ter uma fé limpa, uma fé verdadeira, uma fé bonita, Deus, confiando e dependendo do Senhor para tudo, Pai. Essa oração que eu faço a Ti, Jesus, agradecido, Deus, por esse tempo, por meus irmãos queridos, por todo o seu cuidado por nossas vidas, Pai. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém.